né? Então, só para quem está chegando agora, eu coloquei a máscara porque realmente aqui está tudo pintado. Pintaram ali fora, pintaram aqui, mas acho que o cheiro de fora está pior do que aqui. Até fechei a porta. Vou ter que ficar aqui, né, com cheiro, mas acho que esse cheiro da parede está menos pior do que o cheiro lá de fora. Então, botei a máscara aqui só para dar uma aliviada, né, para filtrar um pouco aí. Então, peguem lá, né, a revisão de vocês, começa na 686, né, vamos fechar aí com 715 questões, né, eu acredito aí que, né, vocês estão aí bem preparados. A prova é sexta-feira, se está perdido, só não sei o horário. Eu sei que é sexta-feira. Então, vocês só têm aula até quinta e sexta-feira, aí é com vocês, né? Eu vou colocar aqui o número do gabarito, enquanto vocês vão fazendo aí, daqui a pouquinho a gente corrige, tá bom?
meu Zé!
E aí, pessoal, como é que tá aí? Conseguiram chegar a 50% aí das questões? A rinite já começou a atacar. Ai, Jesus. Como é que tá aí, gente? Conseguiram? Fechou? E nem a cachaça do Frank não vai resolver. Meia 697. Tá terminando quase, né? Vou fazer assim, eu vou dar um pulinho ali fora pra dar uma respirada. Eu tô aqui fechada, porque o cheiro ali da tinta, óleo ali tá pior, mas eu vou dar um pulinho ali fora. 10 minutos, tá? Aí vocês podem contar no relógio
E aí eu retorno pra gente corrigir, só pra eu sair um pouquinho aqui do ambiente, tá bom? Pode marcar aí 10 minutinhos no relógio e a gente retorna.
voltei. Vamos lá? Ai, fui dar uma respirada aí, ar puro, porque tá difícil, né? Gente, quem chegou agora, a revisão, né, nossa revisão 13, né? Tá lá no material. Eu tô de máscara aqui porque realmente fizeram a pintura aqui. Acho que não lembraram que a prova de vocês é sexta-feira, podiam deixar para pintar semana que vem, né? Mas também não sei se era a disponibilidade do pintor, o que foi. Mas tá tudo pintado e o cheiro tá muito forte. Tá dando já até dor de cabeça. Eu sou alérgica, então é uma beleza. A gente vai fazer a correção. Já queria deixar aqui avisado de antemão que, como é a nossa última aula, mas o concurso é sexta-feira, a gente vai estar aí à disposição de vocês. Pra gente o concurso acaba só quando realmente acaba, tá? Eu tô no grupo lá também. Tem um grupo, eu sei que acho que tem uns 2 grupos, eu não sei o certo, mas eu tô num dos grupos aí que vocês também estão, né? Precisando entrar em contato, se vocês quiserem fazer o recurso, quiser que eu dê uma olhadinha, né, dar uma revisadinha no português para não ir com muito erro, aquela coisa toda, às vezes fica aquela preocupação, né, pô, o aluno está reclamando, né, está fazendo um recurso reclamando da questão de concordância, mas ele errou no texto dele tudo de concordância, né, então realmente a gente sabe que pega mal, fica um pouco chato, mas a gente está à disposição, tá, a gente vai montar aí o gabarito também, enfim, o concurso só acaba quando acaba. Tá? Então, vamos lá. O texto diz assim, falta de educação e velocidade. Se tiver ruim de ouvir qualquer coisa, gente, porque eu botei a máscara para filtrar um pouco aí esse cheiro, e se tiver muito ruim, avisa, porque eu peço para aumentar um pouco mais o volume no equipamento aqui, tá? Estou tentando falar até um pouco mais alto. Então, vamos lá. Os anjos da morte estão cansados de nos recolher a nós que nos matamos ou somos assassinados no tráfico das estradas, cidades, esquinas desse país. Os anjos da morte estão exaustos de pegar restos de vidas botadas fora. Os anjos da morte andam fartos de corpos mutilados e almas atônitas. Os anjos da morte suspiram por todo esse desperdício. Não sei se as propagandas que tentam aos poucos aliviar essa tragédia ajudam tanto a preservar vidas quanto as intermináveis, ricas e coloridas propagandas de cerveja ajudam a beber mais e mais e mais, colaborando por uma parte dessa carnificina. Mas sei que estou no limite, não apenas porque abro jornais, TV e computador e vejo a mortandade em andamento, mas porque tenho observado as coisas em questão. Recentemente, dirigindo numa autoestrada, olha, autoestrada, uma palavra só, né? Percebi um motorista tentando empurrar para o canteiro central um carro que seguia à minha frente, na faixa esquerda, na velocidade adequada ao trajeto. Chegava provocadoramente perto, pertinho, pertíssimo, quase batia no outro, que se desviava um pouco, lutando para manter-se firme no seu trajeto sem despencar. Atenção, os jovens são, em geral, mas não sempre, mais arrojados, mais prudentes, têm menos experiência na direção. Portanto, são mais inclinados a acidentes bobos ou fatais em que a gente mata e morre. Mas há um número impressionante de adultos, mais homens do que mulheres, diga-se de passagem, porque talvez sejam biologicamente mais agressivos, cometendo loucuras ao dirigir, avançando o sinal, quase empurrando o veículo da frente com seu para-choque. Não cedendo passagem, ultrapassando em locais absurdos, sem a menor segurança, bebendo antes de dirigir, enfim, usando o carro como um punhal hostil. Aí foi retirado o trecho, assim como também, né, no parágrafo anterior. Cada um se porta como quer ou como consegue. Isso vem do caráter inato, combinado com a educação recebida em casa. Quando esse comportamento ultrapassa o convívio cotidiano e pode mutilar pais de família, filhos e filhas amados, amigos preciosos, ou seja, lá quem for, então é preciso instaurar leis férreas e punições comparáveis, que não permitam escapar delas nem facilitem cometer a infração com branda cobrança. Que não admitam desculpas e subterfúgios, não premiem o erro, não pequem por uma criminosa omissão. Precisamos em quase tudo de autoridade e respeito para que haja uma reforma generalizada
passando da desordem e do caos a algum tipo de segurança e bem-estar. A autoridade justa, mas muito rigorosa, é o que talvez nos deixe mais lúcidos e mais bem educados. Em casa, na escola, na rua, na estrada, no bar, no clube, dentro do nosso carro. E os fatigados anjos da morte poderão, se não entrar em férias, ao menos relaxar um pouco. Lia Luft. Eu já tinha trabalhado um texto dela, né? Lia Luft morreu ano passado, né? Em 30 de dezembro do ano passado. Né? E ela tem assim, uns textos, umas crônicas bem bacanas. Vejam aí que é importante a gente estar olhando também a ortografia das palavras, como chamei a atenção para o autorretrato, bem-estar, bem-sucedido, né? Tudo sempre com hífen. Né? Então é interessante porque como eles colocaram ortografia, né, na última FOG agora, então eu acredito que possam cobrar alguma coisa também de ortografia. Né? Então foi o último conteúdo aí, né, que eles modificaram, então é importante a gente estar atento a essas mudanças, né, do acordo ortográfico. A vida inteira você aprendeu a escrever de uma forma, né? Tivemos algumas reformas, mas não mexeu tanto dessa maneira e acabou que agora modificou, né? Então ideia perdeu acento, boia, né? Enfim. Então é importante a gente estar atento a essas mudanças. Bom, na questão 686 diz assim, ó, depreende-se da leitura do texto de interpretação que as propagandas contra a violência no trânsito são tão eficazes quanto as da cerveja. Motoristas inconsequentes e agressivos provocam acidentes de trânsito. Somente a educação de qualidade reverterá o caos presente no trânsito. As mulheres não são capazes de violência no trânsito em função de sua natureza dócil. O consumo de álcool é a principal causa de acidentes no trânsito. Então, o que vocês colocaram nessa primeira? A, B, C, D ou E? Quais são os argumentos aí utilizados aí pela autora, né, que deixa aí em evidência aí, né, a alternativa? Vocês estão quietinhos hoje, o que houve? Trabalharam muito aí no final de semana, nas eleições. B. Motoristas inconsequentes e agressivos provocam acidentes de trânsito, né? Isso, ela fala ali, né, que deixa aquela ideia de que os homens sejam talvez um pouco mais agressivos. Cadê quando ela fala ali? Tá mais pra cá. Perdi aqui, peraí. Aqui, né, quando ele fala nesse parágrafo aqui de atenção, né? Então, portanto, são mais inclinados a acidentes, bobos ou fatais em que a gente mata ou morre. Mas há um número impressionante de adultos, mais homens do que mulheres, diga-se de passagem, porque talvez sejam mais biologicamente, né, sejam mais agressivos, cometendo loucuras ao dirigir, avançando o sinal, quase empurrando o veículo de frente com seu para-choque, não cedendo ultrapassagens, enfim. Tá, então não é porque a mulher é mais dócil, tem natureza mais dócil, né? Não é porque somente a educação de qualidade vai reverter o caos, né, presente no trânsito, né? O consumo de álcool é a principal causa de acidentes no trânsito, né? Então, o álcool ele é apontado como uma das causas da violência, né? E ele colabora, né, por uma parte, quando ela fala ali da carnificina, né, mas logo no segundo parágrafo, eu não sei se as propagandas que tentam aos poucos aliviar essa tragédia ajudam tanto a preservar vidas quanto as intermináveis, ricas, coloridas propagandas de cerveja, ajuda a beber mais e mais, colaborando para uma parte dessa carnificina. Então, não é de fato aí
né, o problema, a situação. Então, é porque os motoristas inconsequentes e agressivos provocam acidente de trânsito. Então, por eliminação, né, a gente pode ir, né, retirando. Ah, já está todo mundo com o HD cheio, muita coisa para assimilar. Gente, é assim, né, vocês vão ter aula até quinta-feira e acabou, tá? Fechou tudo, acabou, né, desliga o computador, né, vai deitar, vai ver aí um filme, né, enfim, vai sair, né, vai ao mercado, vai tomar um sorvete, vai dormir mais cedo e acabou. Não mexam mais com material, com nada, porque a gente começa a olhar. Ai, meu Deus, mas eu tenho que dar mais uma estudadinha nisso aqui. Nossa, eu não lembro dessa... Não, acabou. Tá? Porque aí começa a ansiedade a aumentar muito, né, por conta disso. Sempre vai ter alguma coisinha que você vai olhar e vai esquecer e vai ter que... Ai, não, peraí que eu tenho que papirar, tenho que lembrar. Esquece. Né? Então, acabou, acabou. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Vamos lá, letra B. Tá vendo? Aí vai aprender uma coisa, esquece outra, vai perto da prova, o nervosismo é grande, a tensão, a ansiedade. E aí você começa a olhar as coisas, gente, eu não sei nada disso. Então esquece, tá? Quinta-feira é o último dia, espera chegar a prova. Procurem fazer pelo conteúdo, né, pela disciplina aí, que para vocês é mais tranquilo, que vocês têm mais familiaridade. Né? Se é regulamento, faz pelo regulamento, que é uma coisa que vocês trabalham aí constantemente, né? Quando chega então nos 23 anos, sei bem como é isso. Então, o ano passado, né, eu estava com 23, então assim, é complicado. Mas vai ficar bom, vai dar tudo certo. Vamos lá. Então, no 687, no trecho do texto de interpretação, os anjos da morte andam fartos de corpos mutilados e almas atônitas. A palavra em destaque, atônitas, né, pode ser substituída sem prejuízo de significado no contexto e respectivamente por desesperançadas, amaldiçoadas, perplexas, emocionadas, abnegadas. Eu sempre oriento que vocês voltem ao texto, tá? Então, os anjos da morte, ele sugere esse trechinho. Eu, particularmente, eu prefiro ler o parágrafo todo para ver se às vezes não está num sentido conotativo, né? Às vezes a gente tem lá uma situação tipo, João quebrou a cara. Será que ele quebrou a face realmente? Ele caiu do cavalo, né? Fraturou o rosto? Ou será que ele quebrou a cara no sentido que ele se deu mal em algum empreendimento, né? Em alguma investida aí? Né? Então, eu particularmente, eu prefiro voltar, né? Marco lá no texto. Então, os anjos da morte andam fartos de corpos mutilados e almas atônitas. Os anjos da morte suspiram por todo esse desperdício. Se precisar, volta mais um pouquinho, enfim. E aí, esses atônitos seriam sinônimos de quê? Almas desesperançadas, amaldiçoadas, perplexas, emocionadas, abnegadas. O que quer dizer esse adjetivo aí? Atônito. C. Isso. Atônito é quando você está surpreso. Nossa, eu estou atônita, estou surpresa, estou assim, admirada, né, com a situação, estou perplexa, né? Então, seria essa a ideia mesmo, tá? Desesperançada, né, com falta de esperança, né, descrente, né? Não é o caso. Amaldiçoado, né, então maldito, né, algo do tipo. Não, também não dá essa ideia. Emocionado também não cabe nesse contexto, né? E abnegado, né? Ou seja, aquele que renuncia aos próprios interesses, né? Enfim, também não cabe dentro desse contexto. Então, realmente seria a letra C. Eu estou atônita, estou perplexa. Muito bem. Vamos a 688. Na conclusão do texto de interpretação, a autora, letra A, mostra que nos últimos anos o consumo de álcool por menores
tem aumentado muito. B, analisa cientificamente o que leva os jovens a serem mais imprudentes no volante. C, ressalta a importância de ações mais rígidas e justas contra motoristas infratores. D, critica a ineficácia das propagandas que tentam coibir o consumo de álcool. E E, apresenta um projeto de lei para ajudar a diminuir o caos no trânsito. Então, o que vocês marcaram aí como a conclusão do texto? Então, eu não preciso ler o texto todo, eu vou até a conclusão e tiro as minhas conclusões, né? E o que vocês perceberam aí? C também. Vamos ver. Ressalta a importância de ações mais rígidas. Exato, né? Então a ideia aí é o quê, né? O que ela quer reafirmar aí nesse finalzinho aí, a necessidade aí de um rigor, né? Aliado aí no caso à justiça, né? Então para provocar aí uma certa mudança, né? De atitudes aí, de comportamento nas pessoas, né? Então a gente percebe realmente essa importância de ações mais rígidas que ela, né, tenta impor aqui essa ideia. A autoridade justa, mais rigorosa, é o que talvez nos deixe mais lúcidos e mais bem educados. Aí vai citar em casa, né, em alguns locais. E os fatigados anjos da morte poderão, né, então eles já estão tão cansados, né, se não entrar em férias, ao menos, né, dar uma respirada, dar uma descansada e uma relaxada. Exatamente essa ideia. Então, a importância de ações mais rígidas e justas contra motoristas infratores, letra C. Também essa aqui dava para ir por eliminação. Mostra que nos últimos anos o consumo de álcool... Não, no final já não mostra mais nada. O final ou vai ressaltar, né, ou vai reforçar a ideia, ou vai justificar alguma coisa, ou vai criticar, aí mostrar, apresentar um projeto de lei muito difícil. Agora, analisar, ressaltar, criticar, né, numa conclusão são situações bem possíveis, né? Vamos a 689. Os termos destacados na oração, o livro da direita é interessante. O que eles são, então, respectivamente, nessa ordem? Esse o seria o quê? Tcharam, Gilvan já colocou ali a resposta, adjunta de nominal. O né, artigo, né, que o núcleo aí, né, o núcleo do sujeito, o livro da direita é interessante. Então, o que é interessante? Pergunta para o verbo, né? O que é interessante? O livro. Então, que livro? O livro da direita, o livro da esquerda, né? Mas o livro é o núcleo. Então, o que está junto ali, ó, é adjunto, que está junto do nome, né? Adjunto. Adnominal, porque é nome, adverbial se fosse verbo, né? Mas é adnominal. Depois o da também vai ser adjunto adnominal, né? É uma preposição, de mais a, né? Então, da direita e... né? Então, da direita, ou seja, ele não, por que ele não é adjunto adnominal, ou ele não é complemento nominal, né? Ele é só adjunto adnominal. Porque aí, ele no caso, ele é só um termo acessório, né? Ele não continua, né, sendo o núcleo do sujeito, né? A direita não é complemento nominal. Ele não é um termo essencial para completar a ideia do substantivo. O substantivo é o quê? É o livro, né? Ele ajuda a transmitir, na verdade, mostrando a precisão. Que livro que é? O da direita. Mas se eu falar ali, ó, o livro é interessante, se eu apontar, ó, o livro é interessante, né? Então, da direita é só a questão de localizar, né, que livro é esse. Então, ele não complementa, né, a ideia, né, do livro, tá? Então, sobreviveria o livro, sobreviveria tranquilamente, tá? Então, sem esses adjuntos, aí a oração realmente manteria a mesma função sintática, livro é interessante. Então, nós temos adjunta adnominal, adjunta adnominal, e claro, interessante é um adjetivo, né, bonito, legal, feio, interessante. E está logo após um verbo de ligação, o verbo ser, né? É o é.
Então, ele está dando característica aí ao livro, está caracterizando esse livro aí. Então, é predicativo do sujeito, porque ele oferece uma informação em relação aí ao sujeito, que é o livro. Muito bem. Então, letra A. Vamos a 690. A função sintática do segmento destacado em o combate à violência é uma necessidade geral. Encontra correta a classificação na alternativa: objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal ou aposto. E agora? E a 690, o que vai ser? O combate à violência é uma necessidade geral. Vamos tirar essa violência para ver como é que fica? O combate é uma necessidade geral. Que combate? E aí? Que combate? Né? Então, se nós fôssemos ler o combate é uma necessidade geral, né? Logo vocês vão perguntar, mas que combate? Né? Então, vejam que aqui, esse complemento aqui, a violência, ele é um termo integrante aí, né? Então, não é acessório, tá? O termo acessório, ele pode ser dispensado. Agora, o integrante não, o combate é a violência, né? O combate é uma necessidade, mas que tipo de combate? Então, aí é complemento nominal. Complemento nominal, você tem aí um substantivo, aí você tem uma preposição por causa do acraseado, né? A violência. Então, esse termo aí que aparece depois, né, de um substantivo, adjetivo, um advérbio preposicionado, ele é complemento nominal, tá? Então, aí letra C, muito bem. Sempre fiquem, né, ligados, né? Lembra da musiquinha, né? Todo tempo preposicionado que aparecer depois do adjetivo, um advérbio mais substantivo também acontece. Tá? Então, é substantivo, adjetivo, advérbio. Se apareceu preposição, logo após você vê se está complementando o nome, se realmente é necessário para o entendimento, você precisa daquela informação. Então, se tem substantivo, adjetivo, advérbio, logo depois vier um termo preposicionado que complementa aquela informação, porque é útil, é necessário, então é complemento nominal, né? Vamos lá, 691. Assinale a alternativa em que haja erro de regência verbal. Deu-lhe um belo presente de aniversário, levei-o para o médico esta manhã, gostamos deste novo filme, fui no cinema ontem, o lenço caiu no chão. Isso, Gilson, fui ao cinema ontem, já mandou a correção, inclusive, né? Quem vai a algum lugar, a preposição aí a, né? Ou vai para ficar, né? Se for de repente, né? Vai ficar, não vai voltar. Enfim, então fui ao cinema, mas aí no caso, né, subentende-se aí que ele foi e volta, né, não vai ficar no cinema a vida inteira. Então, letra D. Vamos lá, velho, o cara tá frito. Então aí você tem aí, sempre observem bem a imagem, né, então você tem aí a parte verbal, a parte não verbal, né, procura relacionar, então tem dois ovinhos aí olhando para um ovo aí que já foi estrelado, né? Ele já foi frito, né? No mais popular o nome seria ovo estrelado, né? Mas o frito seria realmente aquele da fritada, mas enfim, né? Na linguagem mais popular, né? Ovo frito. E aí vejam que, né, eles estão apreensivos, um comenta, né, de boquinha aberta, o outro triste, enfim. Isso é sempre importante, tá, gente? Associem tudo, a imagem com o que está escrito, né, para poder realmente vocês terem uma interpretação, né, mais pontual aí. Então, considerando-se a linguagem verbal e não verbal do texto acima, é correto afirmar que a expressão "tá frito" não gera ambiguidade em função do contexto. Cria ambiguidade pelo caráter polissêmico da linguagem. Só pode ser entendido em sentido literal, ou seja, sentido do dicionário,
provoca incoerência, já que no contexto se mostra confusa para o leitor e não está adequada pelo desvio da norma padrão. Então, o que vocês colocaram? 692, B e A. E agora, A ou B? Não gera ambiguidade em função do contexto? Velho, o cara tá frito. Ou seja, ele tá frito de realmente estar frito, literalmente, ou ele tá frito porque ele está em apuros? A gente percebe então que as duas formas, né, de interpretar essa questão, ele pode estar frito porque ele está literalmente frito, ou, né, porque ele está em apuros. Aí ele ainda é ovo, não deixou de ser, ele não foi comido, é ovo, né? Só que agora frito de verdade. Então, né, na verdade seria a letra B, cria ambiguidade pelo caráter polissêmico aí da linguagem. Né? Então ele quer dizer o quê? Que ele está frito literalmente ou que ele está frito porque ele realmente está em apuros? Não deixou de ser ovo, né? Então, letra B. Ok? Tem que estar, tem as peguinhas assim, né, de questões. Vamos lá, 693. Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas corretamente. Ideias de boia e co-orientador. Qual é a forma correta da escrita dessas palavras? C, tive uma ideia, comprei uma boia, né? Boias de boia, dá no mesmo. Então, ideias e boia perderam o acento. Então, qual é a única alternativa que ideia e boia não tem acento? A letra C. Estava na dúvida do co-orientador, né? Mas a ideia e a boia. Tive uma ideia, comprei uma joia ou comprei uma boia, né? Para minha esposa. Então, o co-orientador é junto. Coordenador. O O, normalmente, tipo micro-ondas, né? Micro termina com O, ondas começa com O, eles são separados. Vogais iguais se separam. Mas quando tem esse prefixo co, né? Coordenador, co-orientador, coordenação. Então, os Os ficam juntos, tá? Então, aí é a letra C. Vamos a 694. A capa da revista Veja, reproduzida abaixo, traz a seguinte manchete. Sorria. Você está demitido. Como extrair o melhor, um belo pacote de saída e até uma recolocação no pior momento de sua carreira, né? Então tem aí, né, como a gente costuma dizer, né, na linguagem mais coloquial, tomou um pé na bunda, né? Então sorria, você está demitido, e aí depois tem ali as letras menores, né? Então como extrair o melhor no pior momento de sua carreira. Aí você tem um aposto aí, né? Espero não ter nem respondido essa questão, mas enfim. É um belo pacote de saída e até a recolocação no pior momento da sua carreira. Então, a respeito do texto verbal e da imagem da capa, pode-se afirmar que, vamos analisar. Questão 1. O desemprego é apontado de forma otimista, pois o verbo sorrir cria o contraste entre desemprego e recolocação. 2. A imagem sugere um pé na bunda, que no vocabulário informal é usado para quem perdeu o emprego. 3. Há um certo grau de formalidade no tratamento do leitor, que garante certo distanciamento de seu público. 4. A antítese melhor e pior cria no leitor expectativa positiva em relação ao assunto que será tratado na revista. O que nós temos aí, então, de alternativa aí na 694, letra D? 2 e 4 só? Tem mais algum? D, todo mundo? 2 e 4? Mas veja ali que ele chama atenção para uma palavra grande, de cor diferente, né? Então, sorria, né? Sorrir é algo positivo, né? Como é que eu vou sorrir numa situação dessa, né?
Então, ele até na 4 ele afirma a antítese melhor e pior, criando o leitor expectativa positiva em relação ao assunto que será tratado na revista, né? Então, como é que eu vou sorrir numa situação dessa? Então, aqui o desemprego ele é apresentado de forma otimista, ou seja, sorrir, né? Pois o verbo sorrir cria o contraste entre o desemprego e recolocação, ou seja, você vai ser demitido, mas você vai ser recolocado, né? Então, essa aqui também está valendo. Então, a 1, a 2 e a 4, tá? A 3 é a única que não, há um certo grau de formalidade no tratamento do leitor, não tem formalidade nenhuma, né? Tanto é que a gente tem aqui, né, uma ideia bem coloquial, né? E aí ele fala que há um certo grau de formalidade no tratamento do leitor que garante certo distanciamento de público, né, de forma alguma, né? Então, aí seria até contraditória a 2, né? Dizer, a imagem sugere um pé na bunda que no vocabulário informal é usado para quem perdeu o emprego, ou seja, é informal ou é formal? Né? Se eu tenho como alternativa 2, então eu elimino a 3. Se eu tenho como alternativa 3, eu vou ter que eliminar a 2, né? Então, 1, 2 e 4, isso, letra A, muito bem. Ai. Vamos lá. 695. Considere a frase a seguir. As pessoas desejam chegar à felicidade, mas muitas vezes deixam de considerar que, para alcançar a felicidade, é preciso saber enxergar a felicidade em momentos simples do cotidiano, conferido a esses momentos simples do cotidiano um valor especial. Vejam que é uma repetição muito constante aqui, né? Então ele fala aqui, né? As pessoas desejam chegar à felicidade. Para alcançar a felicidade, é preciso saber enxergar a felicidade, né, em momentos simples do cotidiano, conferindo esses momentos simples do cotidiano. Então, é muita repetição. E a gente pode, né, diminuir essa repetição usando os verbos pronominais, né? Então, a gente usa aí uma ênclise, né, o verbo com o pronome logo em seguida, e a gente elimina todas essas repetições. Então, qual foi a alternativa que vocês optaram aí, para eliminar as repetições do texto, garantindo a correção da frase? Conforme a norma padrão da língua, as expressões destacadas devem ser respectivamente substituídas por letra E, alcançá-la enxergada, conferindo-lhes. Isso, esse A aí ele é acentuado. Alcançá-la, né? É um A tônico, aí ele é acentuado, então eu já poderia ter tirado a letra A, a letra C, né? Ficaria com a B, D e E. A enxergar ali, não vou enxergar ele, vou enxergar ela, a felicidade. Então, enxergar lá. Então, eu posso tirar a B e a D, sobrou a E. Então, a gente já mata a questão na segunda, né? Aí sim, conferindo-lhes. Então, ficaria, as pessoas desejam chegar à felicidade, mas muitas vezes deixam de considerar que para alcançá-la, é preciso saber enxergá-la em momentos simples do cotidiano, conferindo-lhes, ou seja, conferindo a esses momentos simples, né, um valor especial. Letra E, muito bem. Vamos a 696. Leia o cartoon para responder as questões. Então, tem aí Boticário, né? Não é a marca, né, do perfume, Boticário aí, né? Então, onde se fabrica aí, né, a bebida. Então, que ele fala aí, ó, diga-nos o que aflige e nós vamos criar uma fórmula diluída em água para aliviar a sua dor, né? Para cada problema, uma solução. Então, a vírgula na frase, para cada problema, uma solução, para cada problema, vírgula, uma solução, serve ao intuito de separar termos de uma enumeração, ou seja, nós estamos enumerando, tipo, João foi à feira, comprou laranja, mamão, maçã, ou seja, há uma enumeração. Sinalizar a omissão de um verbo, né? Então, estou omitindo um verbo que poderia estar aqui e não está. Indicar a elipse de um pronome. O que é elipse? Também é a omissão de um pronome. Fui ao cinema. Quem é que foi? Eu. Né? Então, eu omiti, eu fiz uma elipse, tá? Do pronome eu.
fazer a vez de uma conjunção aditiva, e, né, além disso, mas, né, mais com i, ou separar os substantivos, né? Então, a ideia é o quê? Letra B. Sinalizar a omissão do verbo. E que verbo seria esse, então? Ó, diga-nos o que o aflige, nós vamos criar uma fórmula diluída em água para aliviar a sua dor. Para cada problema, uma solução. Existe. Perfeito, Givan. Então, para cada problema, existe uma solução. Então, na verdade, a gente fez um zeugma aqui, tá? Que é uma figura de linguagem, né? A gente não está trabalhando essa questão, mas, na verdade, existe um zeugma porque é colocado uma vírgula no lugar, a omissão, e esse verbo, normalmente é omissão de verbo e é colocado uma vírgula no lugar. Né? Então, para cada problema, existe uma solução. Então, foi aí omitido, então, para sinalizar a omissão desse verbo. Muito bem. Veja que, muitas vezes, na verdade, o conhecimento de mundo também, né, ele nos ajuda, né? Então, a inferir certas coisas. Bom, o sinal indicativo de crase está empregado corretamente em: o boticário desenvolveu uma fórmula destinada a resolver o problema do cliente. O homem foi a uma farmácia de manipulação para solicitar uma fórmula específica. Ele estava à procura de alívio para uma dor na coluna que o incomodava muito. O farmacêutico disse que a fórmula, né, que desenvolveria seria capaz de aliviar a sua dor. E ele fez, esse 11 saiu aí a mais, tá, gente? Então, ele fez promessa de chegar, esquece esse número 11 aí. Ele fez promessa de chegar a fórmulas capazes de mitigar qualquer tipo de dor. Acho que eu, sem querer, deixei e acabou ficando. Né? Isso, zeugma também, normalmente ele é um termo que já foi mencionado anteriormente. Tipo, meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Então, já foi dito era, né? Já subentende-se e aí você vai colocando era. Né? Então, normalmente a gente tem o zeugma dessa maneira, tá? Mas aqui, né, porque a elipse e o zeugma, eles são muito próximos e a gente costuma dizer que a elipse, o zeugma é um caso de elipse, né? Mas geralmente é assim. Bom, vamos lá. Então, o que vocês colocaram na 697? C. Isso. Então, ele estava à procura de alívio para uma dor na coluna que o incomodava muito. Exatamente. É o único momento que a crase está errada. Por que eu não posso usar a crase na letra A? Locução adverbial feminina, estava à procura. Antes de verbo, gente, diante de verbo eu não uso crase, perfeito. O Boticário desenvolveu uma forma destinada a resolver. Né? O destinado até pede, né? Mas o resolver é verbo, então, no way, não tem crase. O homem foi a uma, tem artigo aí, né? Indefinido, sem crase. O farmacêutico disse que a fórmula transforma para o masculino, ao invés de fórmula, põe exame, que seja. O farmacêutico disse que o exame ou que há o exame? Que o exame virou só artigo, então ele era para ser artigo, não tem porquê, não tem motivo dessa crase. Ele fez promessa de chegar a fórmulas, né? Então também não teria crase. Está no singular esse A palavra fórmula já está no plural, então, de fato, não temos aí essa crase, tá? Então, letra C. 698. Vamos ao textinho. Vamos lá. Pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho. Já foi retirado um trecho logo no início aqui, né? Naquele descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou os arredores. Sem a vitória, estirou o beiço, indicando vagamente uma direção e afirmou com alguns sons guturais, né, que estava perto.
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do menino, que se encolhia, os joelhos encostados ao estômago, frio como um defunto. Aí a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. Impossível abandonar o anjinho aos bichos do mato, entregou a espingarda sem a Vitória, pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os bracinhos que lhes caíam sobre o peito, moles, finos como cambitos. Sim, a Vitória aprovou desse arranjo, né? Lançou de novo a interjeição gutural, designou os juazeiros invisíveis. Essa é a obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, né? Uma obra muito famosa aí de 1930, do modernismo. Então vamos lá, na 698. Quanto à tipologia textual, a afirmação correta em relação ao texto é um texto dissertativo com alguns elementos descritivos. É um texto descritivo com alguns elementos narrativos. Não se trata de texto narrativo, pois não há personagem. Trata-se de uma narração, sem nenhum traço dissertativo. O texto apresenta personagem narrador. O que vocês colocaram aí na 698? A obra, né, em si, ela é o quê? Ele está narrando, né? Ó, pelo espírito atribulado do sertanejo, então ele vai narrar o que aconteceu. Passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Olha as ações. Pensou, né? Então passou, pensou nos urubus, nas ossadas, blá blá blá. Né? Assim a Vitória estirou o beiço, indicando direção. Fabiano meteu a faca. Então veja os verbos todos no passado. Né? Então ele está contando a história, entregou a espingarda. Então aí existem, né, várias ações aí que foram, né, sendo provocadas. Assim, a Vitória aprovou esse arranjo, lançou de novo, né, a interjeição, designou, né, então essa carga semântica de verbos no passado, isso traz o quê? Normalmente essa característica de que tipo de texto? Ele é trecho narrativo, né? Ele está narrando fatos, que há descrição, sem dúvida, mas ele não é um texto descritivo. Na verdade, ele é um texto narrativo que traz elementos descritivos. Temos essa opção? Não. Dizer que ele é um texto descritivo, não. A letra B não daria. Texto dissertativo não está tentando convencer ninguém a argumentar, né? Então não há essa característica. Então não é A, não é B. O que vocês colocariam, então? C, D ou E? A C diz, não se trata de texto narrativo, pois não há personagem. E a D, trata-se de uma narração sem nenhum traço dissertativo. E a E, o texto apresenta personagem narrador. Isso, então seria a letra D. Tá? Não se trata de texto narrativo? Não, ele é narrativo. Os verbos, inclusive, estão no pretérito, né? Dizer que ele não é narrativo, não há personagem, há Fabiano, sim, a Vitória, né? E o trecho apresenta personagem narrador. Então, o próprio narrador, ele é personagem? Não, veja que ele está falando deles, está falando de Fabiano, está falando, sim, a Vitória, ele não se inclui. Né? Então, ele não pode ser personagem narrador, que é diferente, por exemplo, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que ele vai narrando a história dele, vai contando, então ele não é personagem narrador. Eu quis bater um pouquinho nessa questão, né? Porque às vezes tem alguns concursos do Exército que eles cobram, questão de tipologia textual, então acho que é importante a gente relembrar. Né? Não tem problema, aqui vocês podem ir para o barro, gente, não pode é sexta-feira. Aqui não há problema nenhum de ir para o bar. É errando que a gente vai aprendendo, vai relembrando, chega lá na prova, pô, eu lembrei, né, nessa aula, né, então eu errei essa questão, né, e é isso aí. A prática leva à perfeição, né? Vamos lá, o trecho Pensou nos Urubus refere-se a qual sujeito? Ao espírito, ao sertanejo, à ideia, ao filho, ao descampado.
Pensou nos urubus. Quem é que pensou nos urubus? Foi o espírito? Foi o sertanejo, né? Que está remetendo a qual sujeito esse pensou nos urubus? Quem é que pensou? A, B, C, D ou E? Pensou nos urubus. Refere-se a qual sujeito? Quem é que pensou? Chico Xavier. O sertanejo, né? No início ele já fala ali, ó, pelo espírito atribulado do sertanejo, passou a ideia de abandonar o filho naquele descampado. Então, quem é que praticou toda a ação? O sertanejo, ele passou a ideia de abandonar o filho. Então, ele ainda pensou, vou largar o menino aqui, né? Pensou nos urubus, nas ossadas, coçou a barba, né? Olhou ao redor, enfim. Então, foi o sertanejo. Isso aí era miséria, né? Eles estavam passando fome, atravessando o sertão. E é o sertanejo. Vamos a 700. Parece inofensivo, mas dirigir alcoolizado é crime. Vejam que propositalmente ele vai aumentando, inclusive, as letras, né? Vai chamando a atenção, ó. Parece inofensivo, assim como as palavras aqui também, né? Bem pequenininhas, parece inofensivo. Mas dirigir alcoolizado é crime. Se beber, não dirija. Então, esse slogan aí, né, já tá bem batido mesmo, né? Muita gente, né, já tá careca de saber, mas enfim, né, continuam acontecendo aí os acidentes, mas vamos lá. Analisando-se a parte escrita e a imagem acima, conclui-se que o objetivo principal do texto é mudar as leis de trânsito, informar sobre as condições do tráfego, monitorar o comportamento dos motoristas, promover a doação de órgãos de acidentados ou incentivar atitudes conscientes no trânsito. 700 né? Acho que essa aí ninguém errou. Né? Então, mudar a lei de trânsito? Não, se beber não dirige. Né? Então, parece inofensivo, mas né, beber alcoolizado, aí dirigir alcoolizado. Beber alcoolizado, dirigir alcoolizado é crime. Então, ele está tentando incentivar atitudes mais conscientes aí, né, no trânsito. Não é mudar a lei de trânsito, informar sobre condições de tráfego, monitorar o comportamento dos motoristas, promover doação, nem falou de órgãos, de nada. Então, se a gente tivesse aí, estava água na canela. Foi para ninguém zerar, todo mundo acertou, né? Isso aí está bem tranquilo. 701. Uma palavra que tem intrigado os gramáticos, normativos e os linguísticos é onde, né? Isso também, hoje mesmo estava corrigindo um texto, né, que tinha a palavra onde 2 vezes ele não expressava lugar, né? Então, principalmente na linguagem oral, ela está praticamente se universalizando como conectivo, né? Esse onde está quase virando conectivo de fato. Entre as opções abaixo, identifique aquela em que a palavra está empregada corretamente. Só tem uma frase, né, em que esse onde está bem empregado, porque o resto... Letra B, vamos ver, o detetive sabe onde aconteceu o assassinato, mas não deseja divulgar no momento. Vamos ver, os participantes da assembleia onde participei discutiram muito. Os participantes da assembleia da qual participei. Os participantes não são lugar? Os participantes da assembleia, que lugar é esse? Né? Onde refere-se a lugar. Tá? O detetive sabe onde aconteceu o assassinato. Ou seja, em que lugar aconteceu. Valendo, mas não deseja divulgar no momento. Aí tudo bem. Vamos ver o outro. Escrevi um poema onde mostrei meus sentimentos. O poema é lugar? Né? Então, escrevi um poema, né, no qual, em que mostrei meus sentimentos. Li um livro, o livro é lugar? Não. Li um livro onde os personagens eram todos pobres. Né? Li um livro, né, cujos personagens, em que os personagens, né, não é lugar. Janeiro é o mês onde faço aniversário. Janeiro é o mês quando, né, no qual faço aniversário. Então, se refere aí a tempo, poderia até usar o quando, né? Janeiro é o mês
quando faço aniversário, no qual, né? Então, letra B. Muito bem. Então, sempre lembrando, aquele é o restaurante onde eu almoço. Aquela situação, né, onde, né, ficou evidenciada, a situação onde ficou evidenciada, a situação é lugar, né? Então, aquela situação em que ficou evidenciado, tá? Mas onde é sempre lugar. Pergunta sempre que lugar é esse, né? 702. Assinale a alternativa correta com relação à classificação do verbo em destaque no inserto a seguir. Eu teria 9 anos, mal a escuta dava grandes viradas. Ora, o chamado me parecia leve brincadeira deliciosa. Né? Então, da Ana Cristina César, Encontro de Natal. Então, esse parecia, ele é o quê? Ele é um verbo intransitivo, ele é um verbo transitivo direto, ele é só um verbo de ligação, ele é um verbo bitransitivo, né? E verbo transitivo indireto. O que vocês colocaram na 702? Isso. Ser, estar, parecer, ficar, permanecer, tornar-se, são verbos de ligação. Né? Então, o chamado me parecia leve, né? O chamado era leve, o chamado, né, tornou-se leve. Então, ser, estar, permanecer, ficar, parecer, né? Tudo é verbo de ligação. Muito bem. Bom, assinale a alternativa no qual o termo em destaque não corresponde a um pronome indefinido. Maria Tangerina, aquela mulher que morava no final da rua, mudou-se para o campo. Então, aí tá marcado, né, a palavra aquela. Né? Será, né, então, que ela é pronome indefinido, não é? Então, assinale a alternativa na qual o termo destaque não é pronome indefinido. B. Ninguém ou ninguém está em destaque conseguia ser amigo de João Tadeu, o senhor triste que ficava na praça. Então, esse ninguém aí a gente precisa analisar. Na C, quando a temperatura corporal está acima de 38 graus, é sinal de que algo ou algo está em destaque, está errado. D, vários chegaram atrasados ao espetáculo naquela noite. Vários também está destacado. Ou não, nenhuma. Né? Todas, né, são pronomes indefinidos, então está tudo certo. É vamos ver se né, Maria Tangerina, aquela mulher. Então, esse aquela, ele não é pronome indefinido, o que ele seria? Ninguém, ninguém, está indefinido. Quem? Ninguém. Né? Algo, que algo? Está indefinido. Vários, mas quais? Vários. Né? Então, está indefinido. Agora, esse aquela, perfeito, é pronome demonstrativo. Este, esta, aquele, aquela, aquilo, né? Então, é pronome demonstrativo e não indefinido. Letra A, maravilha. Vamos lá, 704. Assinale a alternativa que corresponde ao emprego correto das regras de ortografia apresentadas pelo novo acordo ortográfico em vigor no Brasil. Já nem é tão novo assim, né? 2009 para cá ele já é adolescente, né? Então, o que nós temos aí? Ascensão, macroestrutura, pré-vestibular, salvaguarda, vice-presidente. Salvaguarda é único, tá certo? Então, como é que nós escreveríamos ascensão, macroestrutura, pré-vestibular e vice-presidente? Como é que seria a forma correta? É bom, porque a gente já treina aqui, né? Então, como é que eu escreveria essas palavras? Isso, ascensão, correto, um S só, não tem por que 2 S, né? A macroestrutura. Qual que é o problema da macroestrutura? E isso tudo junto, vogais diferentes, termina em O e começa com E. Pode juntar, que nem autoestrada, né? Autoestrada, vimos no texto. Então, observe isso, observem. Né? Às vezes o próprio texto, uma questão ou outra, às vezes tem uma palavra que está em outro texto. Isso aí vai ajudar,
né? Então leiam primeiro. Gente, se não souber, circula o número da questão, depois vocês voltam, né? Já tira aquelas absurdas que vocês já perceberam que não, essa aqui não é. Risquem. E depois vocês voltam na questão, sem problema algum. Pré-vestibular, vice-Vasco. Todo vice, né, a gente tem o IF, que nem ex. Para manter a distância, ex-esposa, ex-namorada, ex-marido, ex... Né? Então o ex também mantém-se à distância, põe um IF aí no meio. Todo vice também. Vice-diretor, vice-presidente, né? Então letra D, 704. Vice-Vasco. 705. Em relação à acentuação gráfica, assinalar a alternativa correta. Albo, potencial, refém, responsabilidade, economia. Né? Qual a única palavra que está corretamente acentuada? Se essa aí também estava bem tranquila, né? O álbum é álbum. Tô na dúvida, pronuncia devagar e tenta levantar. Eu falo álbum ou eu falo álbum? Né? Claro que você vai falar isso, né, em pensamento, você não vai falar, mas, né, não vai pronunciar, mas você pode pensar, né? Álbum ou álbum? Tá na dúvida? Vê qual que é mais fácil. Potência tem acento, agora potencial, né? Aí não tem. Que nem responsabilidade não tem acento, né? Responsável tem responsável, responsabilidade. Olha quem é a sílaba tônica. Responsabilidade, né? Economia, econômico tem, mas economia. Então nem seria o O, seria o Mi, né? Mas também não tem acento. Então aí seria o refém mesmo. Refém, eu não falo refém, refém. Né? Então tá na dúvida, pronuncia, vai devagarinho, né? Vai levantando aí o tom aí das sílabas. Bom, analise. Google lança página para defender suas iniciativas contra a desinformação e assinale a alternativa que apresenta a classificação dos termos em destaque, respectivamente. Então, lança aí é o que? É pronome, é verbo, conjunção, advérbio. O para, né? Ah, eu não sei qual é a função desse lança, mas o para eu sei. Então, né, vai por eliminação. Mas essa aí tá bem tranquila. O que vocês colocaram? Bravo, né? Isso, Google lança, Google faz, né? Então, Google cria a página. Então, verbo, ok. Aí o EB, o ED, aí para, né? Para, per, perante, por, sem, né? Preposição. E suas aí, pronome, seu, sua, né? Pronome possessivo. Então, letra B. Isso aí também acho que estava bem tranquilinho. 707. A frase abaixo em que a grafia da palavra sublinhada está correta é: não vejo por que os homens que creem em elétrons devam considerar-se menos crédulos do que os homens que creem em anjos. As universidades são lugares aonde os cascalhos são polidos e os brilhantes embaciados. A educação deve ter algo a ver com a tolice dominante das crianças. Nem todos os professores estão a fim de fazer seus alunos progredir. Ao invés de falar, o inteligente caça. Então, qual que é a única que está correta dessas palavras sublinhadas? Letra E. Então, é ao invés. Ao invés de falar, o inteligente caça. Qual que é o problema da A, então? Se não for porque junto, sem acento, como é que seria esse porquê? E aí travou. Eu sei qual é, mas não sei porquê. O porquê realmente é sempre mais complexo, né? Mas por quê? Isso, Gilvan, muito bem. Por quê? Por que motivo? Por qual razão? Esse por é de preposição, que é de pronome relativo, então não vejo por quê, por qual razão, por qual motivo. Toda vez que, mesmo no meio da frase, você puder substituir por qual razão, por qual motivo, esse porquê ele é separado, tá? Sem acento, separado. E qual que é o problema da B?
As universidades são lugares aonde os cascalhos. Qual que seria? Isso, pela qual motivo? Exato. E esse aonde aqui, ele está errado, seria o que no lugar do aonde, então? Já vão aí corrigindo as outras também, porque está com um delayzinho. Onde? Exato, onde é lugar fixo, né? As universidades são lugares onde a universidade não fica andando por aí, né? Então, as universidades são lugares onde, né? Então, eu não posso usar o aonde, que o aonde é movimento, né? A C, educação deve ter algo a ver, como é isso, onde estático, muito bem, Cláudia. Haver é separado, não é do verbo haver, né? Esses são os vícios, né? Realmente a gente encontra muito. E esse é afim, qual que é o problema? Nem todos os professores estão afim de fazer seus alunos progredir. Afim é separado. O afim que tem aquela ideia de com a finalidade de, né? Então, afim de, com a finalidade de fazer. Esse afim é semelhante, né? Encontrei um adversário afim, ou seja, semelhante a mim. Então, a gente tem a mesma altura, o mesmo peso, então afim. Tá? E aí sim seria junto, mas nesse caso aí, né, deveria ser separado. Letra D, afinidade. Isso. Leia o texto. Uma revista de educação mostrava os seguintes segmentos. Os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular, obrigando os alunos a decorar fórmulas matemáticas afluentes de rios ou morfologia dos insetos, para ter depois seus conhecimentos testados e avaliados por notas que não diferenciam as vocações ou interesses individuais. É uma avaliação cruel que prioriza a inteligência da decoreba ao invés da inteligência criativa. Então, aqui é uma crítica aqui que a gente percebe, né? Então, entre as ideias defendidas no texto, a única que não está presente é a criatividade deve ser priorizada nos modelos pedagógicos, as notas dadas às provas não visam os interesses pessoais, o ensino teórico é uma decorrência dos exames vestibulares, os exames vestibulares não avaliam com critérios válidos, e alguns tópicos tradicionais do ensino são inúteis nos exames de vestibular. Tá, você fez só até 707, mas o que você acredita aí que poderia ser essa daí? O textinho é pequeno. O que vocês acham? A única que não está presente no texto. D, C, ixi, agora eu vou ver divergência. C, não. Olha só, a criatividade deve ser priorizada nos modelos pedagógicos. Então, ele defende esse ponto. Os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda não são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular, né, obrigando os alunos a decorar, ou seja, ele não trabalha a questão criativa, né, e sim aquela decoreba que o menino tem que saber fórmulas, né, enfim, para poder fazer o exame de vestibular. Então, a ele menciona assim no texto, ele defende, né, então a gente está procurando a única que não está presente no texto. B, as notas dadas às provas não visam os interesses pessoais. Aí ele fala aqui, ó. Decorar fórmulas matemáticas afluentes de rio, morfologia de insetos, para ter depois seus conhecimentos testados e avaliados por notas, que não diferenciam a vocação dos interesses individuais. Né? Por que eu tenho que aprender matemática, física, se eu quero estudar letras e eu não vou estudar matemática, física, química? Né? Então, essa ideia aí, por que né,
eu tenho que fazer um monte de coisa, ser testado por um monte de coisa, por notas que não diferenciam a vocação e os interesses individuais, né? Então, a B também, ele cita aqui essa ideia. Vamos ver a C. O ensino teórico é uma decorrência dos exames vestibulares. Sim, ele também coloca aqui, ó, os modelos pedagógicos da nossa escola ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no vestibular. Então, ele cita também essa ideia. Eu estou procurando a que ele não cita. D. Os exames vestibulares não avaliam com critérios válidos. É uma avaliação cruel que prioriza a inteligência da decoreba ao invés da inteligência criativa. Então, ele fala nessa questão da avaliação. Sim, os critérios, né, que são usados para serem avaliados. Então, ele avalia, mas de uma forma que ele está defendendo uma outra maneira, né? Então, seria realmente a letra E. Alguns tópicos tradicionais do ensino são inúteis nos exames de vestibular. Ele não falou que os tópicos, né, são inúteis, né? Ele só cita que algumas situações, os modelos pedagógicos de nossa escola ainda são muito mais direcionados, né? Obrigando os alunos a decorar fórmulas de matemática, fluente de rima, morfologia de inseto, para depois ter conhecimento testado e avaliado por notas, que não diferenciam a evocação aos interesses, né? Então, alguns tópicos tradicionais do ensino são inúteis nos exames de vestibular. Ele não chega a falar que é inútil, né? Então, a gente, né, pode desconsiderar aqui essa letra E, na verdade. Inútil seria o aprendizado, mas ele não fala de tópicos tradicionais inúteis, né? Então, a forma que é cobrada, né, que não vê, não visualiza o interesse, né? Enfim. Os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular, obrigando os alunos a decorar fórmulas matemáticas. O gerúndio obrigando, né, poderia ser adequadamente substituído pela seguinte forma desenvolvida. Qual é a forma de verbo que eu poderia usar no lugar de obrigando que substituiria tranquilamente o sentido, não faria, né, nenhum estrago? O que vocês colocaram no 709? E obrigo, e para obrigar, mesmo que obriguem, quando obrigam, à medida que obrigam. Letra? Não, é à medida que é como se fosse dar aquela ideia de ponderando, né? Então, os modelos pedagógicos de nossas escolas ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no funil do vestibular. E isso obriga, né, os alunos a decorar fórmulas matemáticas, enfim. Então, à medida que, né, obrigam os alunos a decorar matemática, bababá, ou seja, teria que ter algo, letra... Não, também não é assim, mesmo que obriguem. Os modelos pedagógicos de nossa escola ainda são muito mais direcionados ao ensino teórico para passar no fundo do vestibular e obrigam, ou seja, os modelos, além disso, eles obrigam também os alunos a decorar e obrigam tranquilamente. E para obrigar, não, totalmente fora. Mesmo que obriguem, né? Então, também tem uma ideia de compensação aí, né? Quando obrigam, realmente não dá. E à medida que obrigam também tem aquela ideia de ponderar, né? À medida que isso acontece, tal coisa ocorre. Então, seria o e obrigam. Letra A, muito bem. Vamos ver a 10. Assinale a opção que apresenta a frase que mostra incoerência. Uma das coisas... Perdão. Uma das coisas mais curiosas a respeito da bolsa é que cada vez uma pessoa vende ações, uma outra compra. E ambas pensam que são espertas. B. Pequenas oportunidades podem ser um início de grandes empreendimentos. C. Casar por causa de dinheiro é a maneira mais difícil de consegui-lo. D. Nunca devemos gastar o que não temos. E dinheiro é o cartão de crédito de pobre.
que vocês colocaram na 710? Dez. Algo incoerente. Isso, Thiago. Nunca devemos gastar o que não temos. Como é que você vai gastar o que você não tem? Se você não tem como gastar. Então, nunca devemos gastar o que não temos, né? É claro que a gente entende isso de uma outra forma, né? Você vai gastar além daquilo que você ganha, então vai gastar o que não tem, né? A gente fala dessa forma, se você for pensar literalmente, há uma incoerência, né? O restante está ok. Agora, nunca devemos gastar o que não temos. De fato, se você não tem, realmente você não tem como gastar. É incoerente. Marquei gabarito errado? Vamos ver. Eu sou danada a fazer isso, gente. Me ajude. 706 é a B, né? A 7 é 8. 8 é E. Ah, verdade. Obrigada, eu sou terrível para fazer isso. A 8 é E. A 9 é A. A 10, vocês estão perdidos, 10 é D. Agora, 11. Eu já estava lá na 11, obrigada. Eu vou, sei lá, vou olhando aqui, me empolgo ali, enfim. Guilherme encarou um forte trânsito e perdeu a primeira aula. Como se pode perceber, as duas orações no período estão unidas pela conjunção E. Guilherme encarou um forte trânsito, tem um verbo, encarar, e perdeu a primeira aula. É outro verbo, então são duas orações que estão conectadas por uma conjunção. Além de indicar a ideia de adição, também indica a ideia de comparação, consequência, adversidade, oposição ou condição. O que vocês colocaram nessa? Ele encarou um forte trânsito e perdeu a primeira aula. E isso, qual foi a consequência disso, né? Ele passou por um forte trânsito aí, né? Encarou esse trânsito, e a consequência disso é o quê? Que ele chegou atrasado e perdeu a primeira aula. Então, isso é consequência. Por conta do trânsito, né? A consequência disso foi ter perdido a primeira aula. Sinale a alternativa que apresenta apenas um advérbio. A diretora falou calma e sabiamente. B, tranquilamente realizou-se hoje o evento. C, amanhã não iremos ao baile. D, a garota ontem cantou rapidamente. E a testemunha permaneceu muito agitado. Que apresenta apenas um advérbio. B. Ou isso é da anterior, né? Né? Então vejam que o agitado está inclusive no masculino. Se fosse para fazer a concordância, seria no feminino. A testemunha, né? Aí permaneceu muito agitada. Não, é porque esse agitado aí está no sentido de advérbio, né? E aí eu tenho só esse, né? Na letra A, o que eu tenho de advérbio? Tenho dois. A diretora falou de que modo, de que maneira, né? Advérbio é de modo, calma e sabiamente. Calmamente, sabiamente, então calma e sabiamente. Tem dois. Tranquilamente, essas palavras em mente, né? São adjetivos que a gente transforma em advérbio, né? Então, tranquilamente realizou hoje, advérbio de tempo, né? Então, você tem aí o modo e o tempo. Então, tem advérbio, tem dois. Amanhã, olha aí, outro advérbio, não iremos onde? Quem vai a algum lugar, ao baile. Então, advérbio de lugar, né, ao baile. A garota ontem cantou rapidamente. Então, ontem, rapidamente, mais dois advérbios. Então, todos aí, você acaba encontrando dois advérbios. O único que só tem um é a letra E. Muito bem. Então, 712. 13, vamos lá. Primeira Guerra Mundial, o evento mais significativo do século, não foi apenas traumática enquanto durou, mas também teve efeitos profundos.
ajudou a impulsionar a Revolução Russa, configurou-se como uma das causas da depressão financeira dos anos de 1930. O maior baque econômico da história até então estimulou direta e indiretamente a ascensão de Hitler e da Alemanha nazista, ajudando a provocar a Segunda Grande Guerra. Acabou com o apogeu da Europa Ocidental, seu domínio mundial. E também acelerou a ascensão nos Estados Unidos e a União Soviética. Olha a ascensão, né? A gente estava lá tentando, né, consertar a palavra, tá aí. Durante esse período, um estadista britânico elaborou um plano para a Palestina que ainda hoje provoca tensões no Oriente Médio. Boa parte da inventividade do século, incluindo as aeronaves que percorriam longas distâncias, energia atômica, exploração do espaço sideral, as grandes inovações da medicina e mesmo o primeiro computador, foi estimulada por necessidades geradas pelas duas grandes guerras. O século teria sido significativo mesmo sem o conflito, né, de 1914 a 1918. E algumas das invenções e oscilações políticas teriam acontecido de todo modo. Mas é inegável que ele moldou uma infinidade de fatos. Ainda que a guerra de 1914 houvesse sido evitada, teriam acontecido conflitos posteriores, talvez com vencedores diferentes, alterando o mapa político no mundo atual. Mas o curso está sublinhado aí, né, que a Primeira Guerra Mundial tomou teve efeitos marcantes. A maneira como se prolongou e espalhou, contrariando as expectativas, bem como o ódio e a raiva que provocou os vencedores específicos que teve, tudo isso deixou cicatrizes profundas naquela geração e na seguinte. Né? Então tem Geoffrey Blaine, né, uma breve história do século XX aí em São Paulo. Bom, então, embora o texto mencione vários acontecimentos ocorridos no século XX, pode-se perceber que a ênfase recai sobre o quê? A Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a crise econômica, a invenção das aeronaves. E aí? Tô achando que meu chat travou. Mandem aí alguma coisa, gente. Bota a resposta aí, por favor, da 713. Voltou aqui no Lisandro. B. Ok, Fábio B, Eduardo B. Isso, a Primeira Guerra Mundial. Então ele está falando justamente da Primeira Guerra Mundial. O evento mais significativo, ele já fala logo na primeira linha, né? Então, B. Muito bom. A palavra curso, utilizada pelo autor, sublinhada no texto, tem como sinônimo caminho, ardor, sofrimento, dor ou conflito. Caminho, né? Vamos ver ali, ó. Ainda que volta um pouquinho sempre, tá? Ainda que a guerra de 1914 houvesse sido evitada, teriam acontecido conflitos posteriores, talvez com vencedores diferentes, alterando o mapa político do mundo atual. Mas o caminho que a Primeira Guerra Mundial tomou, ou seja, o curso que tomou, né, o caminho que percorreu aí, então seria exatamente ardor, sofrimento, dor, conflito, não vai dar essa ideia. Então, letra A. E a 715 assinale a alternativa que apresenta o antônimo contrário da palavra ascensão, utilizada algumas vezes pelo autor no texto. Então, temos o apogeu, o auge, o ápice, o declínio ou crescimento. Essa também está bem simples, né? Está bem fácil. Então, ascensão, né? Está em evidência, subiu, né? Aumentou.
Então, chegou no seu apogeu, no auge, no ápice, né? Então, crescimento, declínio, exatamente. Letra D. Bom, gente, então é isso. Né? Coloquei aqui um recadinho, né? Depois de todo esforço, nada como provar que você... Nada como provar que você aprendeu tudo que precisa, né? E saiba que você é extremamente capaz, tenham isso aí em mente, né? E vai dar tudo certo. Deixa eu ver, Thiago pediu para voltar. Tá, deixa eu voltar aqui na 712. A testemunha permaneceu, sim, muito, muito. Eu falei o que é agitado, né? Não agitado aqui é adjetivo. Eu falei agitado advérbio, né? Sabe o que eu pensei? Eu pensei em outra palavra. Eu nem lembro mais o que eu pensei, mas eu não pensei na palavra agitado. É porque a testemunha, né? A testemunha pode ser alguém, pode ser um homem, pode ser mulher. A gente se refere à testemunha como uma pessoa, né? Então a testemunha aqui, nesse caso, seria o homem porque está agitado. Tá certo. Eu falei agitado, mas acho que eu falei agitado como advérbio, se eu não me engano. Tá certo, Thiago. Então, assim, é um muito aqui que é o advérbio, tá? Agitado aí seria o adjetivo. De qualquer forma, só tem um, né? Então, seria apresenta apenas um advérbio, 712. Continua sendo a letra E a resposta, tá? O muito é advérbio, mas aí, ó, nós temos... Na letra A, a diretora falou calma e sabiamente, então a maneira como ela falou são 2 advérbios. Tranquilamente, hoje também são advérbios, amanhã e ao baile aí, né? Porque amanhã é o advérbio de tempo, ao baile é o advérbio de lugar onde eles vão, né? A garota ontem também é tempo e rapidamente aí a maneira como ela cantou, o modo. E aí realmente é só um muito aqui que é o advérbio, tá? De nada, imagina. Gente, obrigada aí pela sua observação, eu que agradeço. Então, desejo para vocês uma excelente prova, né, sexta-feira aí, e conte conosco, né, que vocês precisarem, a gente vai estar, né, à disposição. Vou estar sempre respondendo, porque eu também trabalho o dia inteiro, mas inclusive sexta-feira eu vou trabalhar manhã, tarde e noite, né, na próxima sexta-feira, né, vai ter um evento no serviço, então eu vou estar à noite trabalhando, pode ser que eu não consiga responder para vocês de imediato, mas eu vou estar ali ligada, sempre assim que der um tempinho ali, eu vou tentar. Eu sei que todo mundo fica naquela né, ansiedade, querendo saber resultado, aquela coisa toda, e a gente vai estar ajudando vocês, tá? E também nos recursos, né? A gente espera que não tenha, né? Que a prova esteja redondinha, que tudo esteja bem certinho, né? Mas se caso precisar, viu? A gente vai estar à disposição de vocês, tá? Mesmo depois do curso, o curso terminando, não tem problema que a gente vai estar ligado aí no Zap, tá? Imagina, eu que agradeço, obrigada, gente, obrigada aí pela paciência, né? Obrigada aí pela companhia, né? Pelas brincadeiras, desculpem aí qualquer coisa, né? Mas valeu, gente, uma boa noite, uma boa prova, uma excelente prova, e lembrem disso, vocês são capazes, tá bom? Então, não sabe aquela, circula, vai para outra, depois você volta com mais calma, mais tranquilidade, tá bom? Imagina, tamo junto aí, viu? Torcendo aí por vocês. Um abração.